estende as mãos para cá, em direção ao pastor Cleiton com ele, para Deus o abençoar, para Deus abrir as comportas do céu e derramar bênçãos através da sua palavra para os nossos corações. Altíssimo Deus, Altíssimo Pai, Altíssimo Senhor, aqui está o teu servo, Pai, que vai estar ministrando a tua palavra. Senhor, abre as portas do céu, abre as janelas do céu, abre as comportas do céu e derrama sobre ele, Pai, uma grande unção, uma palavra que venha de Deus aos nossos corações. O Senhor conhece da nossa necessidade e sabe daquilo que precisamos ouvir. Seja o teu servo abençoado e usa ele, Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Com a palavra, pastor. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Primeiramente eu agradeço a Ti, papai, pela oportunidade, que o nome dele seja louvado. Pastor Luiz Barbosa, obrigado pela honra de estar aqui diante da igreja do Senhor numa noite de Santa Ceia. Pesa sobre mim a responsabilidade da palavra. Obrigado aos meus amigos que estão aqui na intercessão junto comigo. Eu sou o menor da casa do meu pai, estou aqui só para servir e que ele nos use mais uma vez para a honra e glória dele. Honra quem tem honra, como diz a palavra. Eu quero honrar os meus irmãos Marcelo e Ana Paula, foram eles que me convidaram a primeira vez para vir. E depois, quem veio na quinta-feira? Eles são culpados de eu estar aqui de novo, tá? Então, se vocês quiserem, vocês reclamam com eles depois, que foram eles que fizeram eu voltar aqui e eu volto com o maior amor. O pastor comentou sobre o mês que vem já, né, pastor? Me esqueceu, 27 de outubro, é véspera do meu aniversário e eu vou estar aqui trazendo mais um presente. É melhor falar depois que eu pregar para saber se vocês vão ver ou não. Mas, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, Lucas capítulo 5. Eu tenho até que horas, meu pastor? Tem até as 9? Então tá bom, dá para começar. Glória a Deus. Meu irmão está ali já pronto, Aposto. Ele não é Deus, mas é meu socorro bem presente ali na hora da angústia, ali para socorrer na palavra. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Está fraco, quem está dormindo, diga aleluia. Eu nem comecei a pregar, gente. Vocês já estão dormindo já. Meu Deus do céu. Lucas 5, vamos ler o versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Meu pastor te ouviu, mas vamos orar mais um pouquinho? Papai, mais uma vez estamos diante do Senhor e queremos ouvir a tua voz. Eu sou só um instrumento em tuas mãos, como sempre, papai. Que a tua palavra seja revelada, que venha na unção, na graça. Usa-nos, Senhor, para o teu louvor e para a tua adoração. No nome de Jesus, amém e glórias a Deus, amém. Podem sentar, meus amados, não fechem a Bíblia, nós vamos ler uma vez, duas, três, quatro. Quem veio na quinta já me conhece um pouquinho. Eu fico feliz que o pastor não lembra o meu nome, tá? O importante é a palavra, o nome do pastor é o que menos importa aqui, o que importa é a palavra do nosso Senhor e que ele seja exaltado. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cleiton, mas eu não me considero pregador, eu me considero um ensinador, um professor, como você quiser me chamar. Eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer as pessoas raciocinarem, fazer elas pensarem. Então, durante o culto eu vou perguntar e eu gostaria que vocês respondessem. Não tenha medo de responder, porque você tem que sair daqui entendendo a palavra. Mas eu só começo a pregar se alguém me lembrar qual foi a mensagem de quinta-feira. Esse foi o tema, né? Qual foi o... Então eu vou pregar. Vocês lembraram, porque senão nem ia pregar. Vocês já esqueceram de quinta, eu vou pregar de novo para quê? Se vocês guardarem. Mas se vocês guardarem, então nós vamos de novo, tá bom? Irmão, o texto é bem conhecido nosso, e eu gosto muito de dizer isso quando eu prego um texto que é bem conhecido, para a gente não se apegar na letra, tá? A Bíblia já diz que a letra ela mata, o que vivifica é o Espírito de Deus. Então às vezes a gente ouve uma mensagem e fala, eu já conheço o texto, mas a Bíblia não é só para a gente conhecer o texto. A Bíblia é um livro de revelação, é um livro vivo. Jesus falou, a palavra que eu vos tenho falado são espírito e vida. Então se apegue na revelação, naquilo que Deus há de falar ao teu coração. Aqui o versículo 1 está escrito assim: e aconteceu, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A
multidão o apertava para quê? Para ouvir a palavra. Mas por que ele precisava apertar? É muita gente? É, só ficar distante assim. Tem que estar perto para ouvir? Sim ou não? Sim. Isso fica longe. Novo. Ouve pouco e às vezes não entende. É isso? Você já está entendendo a revelação? Não. Só estou começando a perguntar para Deus começar a falar com você. Irmãos, quem fica longe não ouve. Quem fica longe, se ouve, ouve distorcido e não entende nada. Geralmente quem fica longe fica perguntando para quem está perto o que o outro está falando. Porque não escuta e você ouviu o que ele quis dizer. Aí o outro às vezes entendeu menos que você. E aí vai te ensinar errado. Então se você quer aprender de verdade, esteja perto. E para estar perto é difícil. Tem uma multidão que às vezes está fazendo oposição. E a gente tem que se esforçar. Por isso a Bíblia diz que a multidão se apertava. Jesus falou, nós lemos aqui na quinta-feira em Romanos 12, você pode ali agora não. Romanos 12, 2 diz que, em Romanos 12, 1, que nós precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Irmão, estar perto de Jesus não é fácil. Requer renúncia. Jesus falou isso. Quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode vir após mim, não pode ser meu discípulo. E discípulo é o quê? O que é ser um discípulo? Ser seguidor. Todo mundo que segue Jesus é um discípulo? É um aprendiz. É o que começa a ficar parecido com o mestre. Ele caminha junto para aprender. Para aprender tem que estar junto. Nós falamos aqui também, quinta-feira, Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim. Tomar o jugo, nós falamos aqui que é estar junto, né? O jugo é aquele aparelho de madeira, coloca sobre ali os bois para poder arar a terra e os dois caminham juntos. Jesus falou, tome o meu jugo sobre vocês, vamos caminhar juntos e aí vocês vão aprender. Para estar junto, irmão, nem sempre é fácil. Você vai ter que dizer não para você mesmo, você vai ter que dizer não para muitas amizades, para muitas coisas aí fora, para você estar junto. E junto você vai aprender. Então, primeira coisa, só para começar, tem que se esforçar para estar perto de Jesus. Se você não se esforçar, você não consegue, porque muitas coisas nos tiram de perto dele. Hoje em dia tem tantas coisas que nos seduz, tantas coisas que nos tiram da presença do Senhor. E o que é estar perto dele? É estar em comunhão, em oração, é estar meditando na palavra, é estar ligado nele o tempo todo. Isso é estar perto. Mas vamos lá, porque tem muita coisa aqui. Versículo 2: E viu estar 2 barcos juntos à praia do lado, e os pescadores, havendo descido deles, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, Jesus está ali perto do mar, tem uma multidão apertando ele, e ele enxerga, tem lá 2 barcos, e os pescadores estão fazendo o quê? Porque estavam lavando as redes. Pessoal, eu não tinha pescado nada, foi ruim a noite. Vocês conhecem a passagem, eu gosto disso. Irmão, eles não pescaram nada. Então eu quero que você imagina, se coloque no lugar desses pescadores que trabalharam a noite toda e não apanharam nada. Eles são profissionais, eles dependem da pesca para sobreviver, eles dependem dos peixes, só que não pegaram nada. Se fosse você, que ainda não conheciam Jesus, tá? Ainda não tinha intimidade com Jesus, como você estaria nessa situação? Tristes? Decepcionado? Vocês fazem, eu não entendo. Vocês estão longe, eu tenho que chegar perto de vocês, eu estou muito longe. Agora começou. É tudo isso, pessoal, que eu não entendi a maioria. Irmão, estavam tristes, desanimados, cansados, frustrados, estressados, nervosos, tudo que você puder imaginar de ruim, tá? Porque quando você luta para conquistar uma coisa e não consegue, no mínimo você fica chateado. Tá? Por mais que eles fossem pescadores, eles sabem que tem dia que realmente o mar não está para peixe. Tem dia que as coisas não acontecem, que as coisas não fluem como a gente espera. Mas mesmo assim, eles estavam frustrados. Porque, irmão, todos nós sabemos que a nossa vida não vai ser um mar de rosa. Mas no dia que a coisa está ruim, a gente fica chateado. Ou não ficamos? Ficamos. E Jesus viu eles lá chateados. Viu ou não viu? Fala para você, irmão, ele está vendo você também. Não acreditou nisso.
Fala, Senhor, Ele está vendo você também, irmão. Irmão, Deus está vendo você que há tanto tempo está lutando e não está tendo resultado nenhum. Mulher, você ora para aquele marido abençoado, e ora, e jejua, e faz consagração, e a rede não vem de jeito nenhum. Você está cansado. Pais que oram pelos filhos, fala, pastor, me ajuda, misericórdia, eu oro tanto por aquela bênção, pastor. Meu filho deve ter sido um joio que me implantou na minha família, não é possível, pastor, o negócio. E cansa, irmão. Todo trabalho sem resultado cansa. Toda luta tem que ser um dia resultado, a gente fica meio chateado, cansado, mas a boa notícia é: Jesus está vendo. Jesus, Ele está vendo, irmão, Ele tem uma multidão do lado dele, mas Ele olha para aqueles dois e fala, é ali que eu vou. E Ele olha para um, que é Simão. Ele olha, irmão, e se você conhece a Bíblia, como eu acredito que conhece, Simão não era um dos melhores, irmão. Simão era um homem bravo, era um homem irritado, meio impaciente, era um homem que às vezes queria tomar frente de tudo. Qualquer semelhança é só mera coincidência, tá bom? E foi para ele que Jesus olhou, do jeito que ele era. Não, se ele caminhando com Jesus, ele já dava umas pisadas de bola, imagina ele sem Jesus. Não era coisa muito boa, assim como nós. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem gente que às vezes faz tanta coisa ruim, que ela acha que ela não é digna nem do olhar de Jesus. Ela acha que ela não merece. Não, pastor, porque eu faço tanta coisa errada, pastor, eu não presto, pastor. Ele não é para você mesmo que ele veio, gente. Ele falou, eu não vim buscar os justos, eu vim buscar os pecadores para o arrependimento. É quem está se sentindo mal, é esse que ele está olhando. Não para deixar do mesmo jeito. Claro, que sempre que Jesus olha para alguém e vai falar com ela, a vida dela tem que mudar. Ele está olhando, ele começa a olhar e vê aqueles homens cansados, frustrados. Esses homens que estão saindo do mar com as redes vazias, eles estão preocupados com Jesus? Não. Não. Só estou brincando. Eles estão lavando a rede, eles não estão nem aí para Jesus, irmão. Mas Jesus vai lá. Ele diz, não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi vós. A Bíblia diz que nisso Deus prova o seu amor para conosco, que Ele morreu sendo nós ainda pecadores. A gente nem ligava para Ele. Se nós estamos aqui hoje é só por Ele, irmão. É porque um dia Ele olhou para nós e chegou no nosso barco. Nenhum de nós está aqui porque a gente merece. Ah não, eu vim aqui porque eu sou muito bonzinho, Jesus me escolheu. Fala para você, irmão, quem ainda na fé, irmão? Só quem é bonzinho fica com a mão abaixada para eu ver. Eu vejo com o seu cérebro mesmo, você pensar. É de propósito. Só quem é bonzinho fica com a mão abaixada para eu ver. Tem uns que assim. Não entendi, foi nada. Apertar de novo. Só quem é bonzinho fica com a mão abaixada para eu ver. Quem é perfeitinho? Tem uma meia dúzia ali. Vai ser arrebatado daqui a pouco. Vai ser. Irmão, nós não somos bons. Jesus diz, vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Não, nenhum de nós é bom, tá? Quando o jovem rico chega lá e fala, bom mestre, ele diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom, só o nosso Pai que está no céu. Por que aquele jovem chama Jesus de bom? Porque ele se achava bom. Lembra que o jovem guardava os mandamentos desde a mocidade? Jesus fala, é preciso guardar o mandamento. Ele fala, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele se acha bom. Jesus já diz logo para ele, bom, ninguém, só Deus. Irmão, eu quero dizer isso, não é para você se conformar e ficar ruim não, tá? Porque ele vai, eu sou ruim mesmo, todo mundo é ruim, então eu vou ficar ruim todo dia. Não, eu só estou dizendo que nós somos ruins, e mesmo assim ele está olhando para nós. E ele vai chegar até nós como chegou, sim, já chegou para muitos, e se você não chegou ainda, ele está chegando hoje, tá bom? Você ainda não conhecia, hoje ele está chegando no teu barco, do jeito que você está. Frustrado, desanimado, cansado. Talvez você chegou aqui e disse, é a última vez que eu vou para a igreja, porque eu não aguento, mas estou cansado. Talvez você veio convidado por alguém. Alguém falou assim, vamos lá, tem um pastor meio doido, fala umas coisas que a gente nem entende muito, mas vamos lá que é legal. E você falou, eu vou só para dar uma chance, mas eu estou cansado. Ele está olhando para você e ele está chegando no teu barco, tá bom? Agora vamos ver esse processo que ele faz no barco de Simão. Porque ele chega, ele entra no barco de Simão. Simão estava fazendo o que quando ele chega? Jesus chega e fala, eu preciso estar no teu barco, afasta um pouco da terra, né? Está escrito, vamos ler aqui, ó, para você entender. Versículo, o ventilador virou minha folha. Vamos lá, versículo de número 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão,
Amém. Ele pediu para eles se afastar. Vamos pensar. Fala, irmão, você está pensando? Vamos raciocinar. Eles estavam lavando a rede. Quando Jesus chega, será que Jesus deu tempo para eles terminarem de lavar as redes? Ou você acha que eles tiveram que deixar a rede para ir falar com Jesus, para ouvir Jesus? Largaram a rede lá sem terminar? Mas por que não terminaram primeiro? Mas ele é mais importante, é o material do trabalho deles. Jesus é mais importante que o nosso trabalho? Quem acha isso? A Bíblia diz: por duas palavras serás condenado e por duas palavras serás justificado. Jesus é mais importante que o nosso trabalho? Então por que às vezes a gente deixa ele por causa do trabalho? Por que às vezes a gente não vem ouvir ele por causa do trabalho? Eu vim quinta-feira aqui deixar vocês felizes. Hoje eu vim bater, né? Você já fica feliz agora. Mas eu bato de boa, tá bom? Eu bato leve. Na verdade, não sou eu. Irmãos, realmente ser social. O trabalho é a coisa mais importante. Quando Jesus quer falar com você, irmão, larga tudo. Sabe? Deixa pra lá. Quanto mais importante é Jesus na tua vida, irmão. As demais coisas são acrescentadas. Aleluia. O Marcelo falou: pastor, não fala muito que eles cortam o microfone. Eu comecei a bater um pouquinho e já cortar. Eu não vou bater mais. Irmãos, às vezes Jesus fala: eu preciso falar com você. E você fala: Jesus, dá para deixar depois. O Simão poderia fazer isso: Senhor, desculpa, tem outro barco aí, o senhor pega outro, porque eu estou cansado. A noite não foi boa, a gente trabalhou a noite toda, não pescou nada, não estou legal. Irmão, você já deve ter dito um dia assim: eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não estou legal. Eu ouço muito isso como pastor. Às vezes eu ligo para o irmão, mando mensagem, né? Hoje a gente nem liga tanto, tem mais WhatsApp. Ô irmão, você tem vindo à igreja, o que aconteceu? Ah, pastor, eu não estou legal. Esse dia eu estou meio, aconteceu uns negócios, mas aí tinha que vir, abençoado. Irmão, quando você estiver chateado, é aí que mais você tem que vir, para Jesus mudar a sua história. Você vai ficar lá em casa remoendo: ai, não deu certo, você vai ficar pior. Então vem. O Simão poderia dizer: Senhor, desculpa, mas hoje não, eu estou cansado, não está legal. Desculpa, entra para outro, entre outro barco. Mas Simão aceita. Ele larga a rede e deixa Jesus entrar. Jesus entra no barco e faz o quê? Pode ler aí, eu gosto que você leia a Bíblia. Pede para ele afastar o barco e ele faz o quê? Quem senta está com pressa? Não. Então Jesus não estava. Irmão, Jesus não tem nenhuma pressa para te ensinar. Ele diz: vocês aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração. Irmão, para quem quer ensinar tem que ter paciência e tem que ter tempo. Para quem quer aprender, idem, também tem que ter paciência, tem que ter tempo. Se você é uma pessoa muito apressada, dificilmente você vai aprender. Você já tentou ensinar alguém? Ela fala: não, tá bom, já sei. Sabe nada, aprendeu nada, cabeçudo. Sabe quando hoje não, com o WhatsApp fica mais fácil. Mas eu lembro quando eu era um pouco mais jovem, que eu ainda sou, né? Mas eu era um pouquinho mais. Às vezes a mãe fala assim: ó, vai lá no mercado e compra isso. Você entendi. Chega lá, o que é? Para comprar. Agora, então, quando era criança, mas ainda hoje, se você não fizer a listinha de papel, celular, você sabe na sua cabeça: eu vou no mercado porque eu preciso comprar isso. Você chega lá, comprar aquilo e aquilo. E o isso você esquece. Porque, irmão, se você precisa se concentrar nas coisas, você precisa parar. Por isso que eu gosto de pregar, eu brinco aqui do tempo. Eu gosto de bastante tempo para ensinar bem, sabe? Para as pessoas poderem entender. Quando você vai na escola, irmão, você precisa ter tempo. Hoje em dia eu fico com dó desses jovens que vão para a escola e ficam no celular a vida toda. A maioria não sabe escrever, irmão. Mas não sabe ponto, não sabe vírgula, não sabe nada. Porque fica no celular na escola toda. Eu tenho dó dos professores que tentam ensinar essa turma. Irmão, quem quer ensinar primeiro tem que ter paciência. Tem que sentar. Pastor, eu gosto de ensinar os outros, mas eu não sou muito paciente, então não vai dar muito certo. Porque você tem que ter paciência. Para ser pastor tem que ter paciência. Muito. Fala aí, pastor. Minha barba branca não é porque eu estou velho, não. É porque eu tenho ovelha para cuidar. Então você tem que ter paciência, né? Só Jeová na causa. Se não tiver paciência, irmão, pastor, eu fui chamado para ensinar, mas não tenho paciência. Então primeiro vai para o laboratório de Jesus, deixa ele trabalhar no seu coração, tenha paciência e você vai ensinar. Porque senão você deixa as pessoas nervosas. Já viu pessoa nervosa tentando te ensinar? Pessoal, vem aqui,
Tem mulher que é doida para aprender a dirigir, mas por causa do marido não dirige. Fala, não dá, pastor. Eu ando com ele, ela fica nervosa. Meu irmão tinha ligado e falou, pastor, o senhor pode me ensinar a dirigir? Eu falei, não dá, né? Não é legal ensinar o senhor a dirigir. Não, pastor, meu marido não dá, pastor. Eu mal o carro ele está ligando comigo já. Bom, quem é estressado não consegue ensinar, irmão. Aí, e detalhe, Deus está revelando tanta coisa. Irmão, e detalhe, a pessoa deve ficar nervosa com você. É porque você é burro. Burro é quem sabe ensinar. Se você vai ensinar com jeito, com paciência, a pessoa aprende. Por isso Jesus entra no barco, pede para afastar da terra, quer dizer, se desliga das coisas naturais, tá? Sai. Irmão, eu já falei isso aqui outras vezes. Tem que falar com alguém que está assim, ó. Ai, ui, vai. O dia que eu falei isso na igreja, a mãe fez assim para a filha. Calma, não precisa aguentar não, gente. Tá? É só para você entender. Irmão, você fala com a pessoa que está assim, ó. Ela está entendendo? Nada. Aí depois você fala com ela, fala, você falou? Irmão, afasta um pouco da terra, tá? Você tem que estar ligado no alto. A Bíblia diz, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de dúvida, tá? É dele que vem as coisas. Então, se desliga na terra. Não dá para querer meditar na palavra, irmão, com o celular na mão. Não, pastor, mas é que a Bíblia está aqui, então desconecta. Porque a primeira mensagem que chegar, você está baixando o dedinho e clicando para ver. E aí você já não aprendeu nada. Então, quer aprender, irmão? Paciência, tá bom? Jesus tem para ensinar. Pergunta, seu irmão, você tem para aprender? Pedro estava cansado, você acha? Frustrado, desanimado, doido para ir para casa? Acontece. Isso é o pior momento nosso, quando a gente está cansado, porque a gente não quer ouvir ninguém. Às vezes a gente está cansado, estressado, a gente fala assim, não fala comigo, que eu estou nervoso, eu não quero ouvir. E às vezes você está certo, tem gente que é melhor você nem ouvir mesmo, senão vai atrapalhar. Mas você nunca pode falar isso para Jesus, irmão. Você não pode dizer, não, hoje eu vou para a igreja, que eu estou chateado, eu estou nervoso, não. É agora que eu estou mais precisando dele ainda. Ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. E quando a gente está angustiado, quando a coisa está dando errado. Quando a gente está com dinheiro, as coisas estão acontecendo, geralmente a gente está feliz. Irmão, é na angústia. Senta do lado dele. Agora, olha só, ele entra no barco de quem? De Simão, né? Que a gente chama de Simão Pedro. Até então, aí de Simão. Aí, Jesus entrou no barco dele. Jesus está ensinando quem? A multidão. Está escrito aí. No barco ele ensinava a multidão. E Pedro, você imagina que está onde? Mas em que lugar que ele está fisicamente? Ao lado de Jesus. Quem está ouvindo melhor? Pedro na multidão? Tem gente na multidão que não está às vezes entendendo o que Pedro está entendendo do lado dele? Sim. Irmão, quanto mais perto, mais você entende. Tá? Discípulos ouvem coisas que outros não ouvem. Tem gente que às vezes fica assim, mas por que o irmão tem revelação e eu não tenho? Depende que o irmão caminha mais junto com ele. E aí ele fala umas coisinhas mais no ouvidinho dele. Quem não fala para os outros. Se você ler a Bíblia, você sabe disso. Tinha coisas que Jesus falava só para os 12. Tinha coisas que era só em particular, que a multidão às vezes não entendia nada e nem ficava sabendo. Tinha coisas que eram no particular que questionavam Jesus. Então, irmão, ande com ele, senta do lado dele, tá? Tem gente que fica conformada de ficar no meio da multidão, você é só mais um. Fala assim, irmão, você não foi chamado para ser mais um. Irmão, quando ele entrou no teu barco, foi para fazer algo diferente com você. Se fosse para você ser só mais um, ele te deixava lá onde você estava, onde você era só mais um. Quando ele entra no teu barco é para mudar alguma coisa, tá bom? Pastor, o que é que ele vai mudar? Ouça, aprenda. A Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para se irar. Tiago 19, se eu não estiver enganado, tá? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tá? Aí completa depois, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quantos ouvidos nós temos? E quanta boca? Fala para você, irmão, você ouve mais ou fala mais? Deixa eu ver se vocês são sinceros. Quem fala mais do que ouve? Eu acho, né? Modesto, eu acho. Suspeito, assim. Dizem, não sei, né? Irmão, nós somos assim. Eu tenho aprendido, meu pastor, a ouvir. Que eu sou ainda jovem, muito jovem. Vou desviar a barba, é só me enganar.
os irmãos iam falar comigo, pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí eles começaram a contar a história, eu já queria dar resposta para eles. Eles começaram a falar, eu já sei, é isso que eu falo para eles. E aí, ó, irmão, tem que ouvir. Tem irmão que ele não quer ouvir o pastor. Meus pastores, meus amigos, eu aprendi isso na prática. Tem gente que não quer ouvir conselho, ela só quer desabafar. Tem gente que às vezes vem e fala, pastor, é isso, amém. Né? Tá bom, irmão, vai com Deus. Pastor, o senhor é uma bênção, pastor, glória a Deus. E ela vai embora feliz, eu não falei nada. Ela só queria. É um psicólogo, irmão. Você vai na senta, ela fala, ele ganha o seu dinheiro, você vai embora, só para falar só. Eu tenho a teoria, irmão, que não sou contra a medicina, tá bom? Glória a Deus pela medicina, pelos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas e todos esses que existem por aí. Mas quem vive com o Jesus, irmão, não precisa dessas pessoas. Que você já tem Jesus para falar, irmão, tá? Você já desabafa com ele, abre o coração. Agora, claro, se você percebe que está precisando, vai, tá? Não estou dizendo contra, não estou dizendo que não possa ir. Estou dizendo que quando você fala de Jesus, irmão, você abre o coração, você se sente bem melhor. Por isso a Bíblia diz, não andeis inquietos com coisa alguma. Antes, todas as vossas petições. Põe para mim, Efésios 4,6, por favor. Filipenses 4,6. Filipenses 4,6, me perdoa. Como que é teu nome, amado? Eliezer. Até aqui nos ajudou o senhor, está ali o meu socorro bem presente. Filipenses 4,6. Não estejais, pois, inquietos. Antes, todas as vossas petições sejam tudo pela oração e súplicas com ação de graça. Segura aí. Então ele diz, não fique inquieto com coisa alguma. Tudo você coloca diante dele. E qual é a consequência? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. A paz de Deus que excede todo entendimento. Irmão, é uma paz que você nunca vai explicar, porque ela está lendo o entendimento. Você não consegue entender, mas você tem uma paz. E isso é para quem conversa com ele, que abre o coração para ele. Mas eu quero dizer o seguinte: aprenda a ouvir também. Aprenda a ouvir pessoas, mães, pais, ouçam seus filhos, ouçam os seus jovens. Muitos filhos não falam mais pai porque os pais não sabem ouvir. O filho fala, eles já não falam mais, tem medo. Tem mulher que não fala para o marido, porque o marido não consegue ouvir. Porque eu tenho que ouvir, irmão, eu tenho que ouvir, a minha não fala tanto, mas eu tenho que ouvir a minha e ouvir a dos outros ainda. Não, pastor, eu preciso desabafar. Eu falei, não, fala com o seu marido. Não, meu marido não dá, pastor, ele não ouve. Ele não... Maridos, ouça a sua esposa. Dá menos trabalho para nós aqui. Mas não é só o homem, não, tem mulher que não sabe ouvir também. Irmão, tem casal que esconde uma coisa do outro. Não é porque é sem vergonha, não. Ele até gostaria de falar, mas às vezes ele vai falar, dá uma confusão, uma briga, porque as pessoas não sabem ouvir. As pessoas não conseguem absorver o que a pessoa está falando, entender, pensar, raciocinar. Muitos jovens gostariam de abrir o coração para o pai e para a mãe, mas não conseguem, porque ele vai falar uma palavra, o pai e a mãe já está com pedra na mão falando. A pessoa fala assim, olha só, olha jovem, vê se eu estou falando a verdade, cadê os jovens da igreja? Graças a Deus. Vocês são malucos. Irmão, tem jovem que fala assim, pai, preciso falar, o que você fez? É assim. Quem se aprontou? Olha, pelo amor de Deus, me fala. Gente, aprenda a ouvir. Simão sentou e está ouvindo. E Jesus está ensinando. E Jesus está falando. E está ensinando. E Simão está ouvindo. Como vocês estão fazendo aqui agora. E eles estão ouvindo, e está ouvindo, e está ouvindo, e está ouvindo. Até que, olha o que diz o versículo de número 1. Volta lá, por favor. Lucas 5, versículo de número 4. Lucas 5, 4. E quando só o comecinho. E quando acabou de falar, aí ele vai dar uma ordem para Simão. Depois que ele acaba de falar. De falar o quê? O ensinamento. Irmão, aprenda a ouvir até o fim. Não ouça até a metade. Deixa Jesus falar tudo. A Bíblia está dizendo, e quando acabou de falar. Simão não interrompeu, Simão falou, ele está ouvindo. Você acha que Simão está com fome? Está cansado? Frustrado? Até uma parte da mensagem talvez. Mas chegou a hora que deu uma renovada. Porque a palavra de Deus faz isso com a gente. A palavra de Deus. Você chegou aqui tão frustrado, cansado, você já está rindo já de você mesmo.
Não é o pastor, não, é Deus, a palavra, o Espírito Santo falando com você. Irmão, deixa ele falar até o final. Pega a instrução. O que a gente faz quando a gente ouve e não entende uma coisa? Pergunta. Irmão, se você vem para a igreja e o pastor pregou uma coisa, você não entendeu, depois procura o pastor. Pastor, desculpa, o senhor falou um negócio, eu não entendi muito bem. Porque o entendimento é a coisa principal. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Você precisa conhecer, precisa entender. Não vem para a igreja com pressa de ir embora, irmão. Tá vendo quando no relógio? Meu Deus do céu, embora do feijão, tem que colocar no fogo, meu Deus. Você está desligado. Tem gente que fala lá, pô, quem está feliz, diga amém. Quem está dormindo, diga glória a Deus. Você está vendo? Ajuda aí, pastor. Está vendo? Tem gente que não está ouvindo o que você está falando. Ela está no espírito, está naquela alegria, ela está em outro plano, assim, tá? Eita, glória a Deus, irmão, deixa ele falar. Saiu, né? Vai arrebatar, aleluia, glória a Deus. Irmão, deixa ele falar, que aí ele vai te dar uma ordem. Sabe o que é interessante? Ele não falou assim, Simão, deixa eu entrar no teu barco, eu vou encher tua vida de peixe. Ele não falou isso. Ele falou, só deixa ele entrar no teu barco. Afasta um pouquinho, ouve. É só isso. Tá? Não, Simão imaginava, a gente conhece a passagem, a gente sabe que Simão vai pescar e vai ter uma grande pescaria. Você acha que ele imaginava que ia acontecer isso quando Jesus entrou no barco dele? Ele deixou Jesus entrar pensando nisso? Não. Mas quando você estiver tete a tete com Jesus, diante dele, não fica querendo dizer o que ele tem que fazer ou não na tua vida. Apenas ouça. Deixa, ele é Senhor. Nós somos servos. A gente às vezes quer ser Senhor. A gente quer, Senhor, chega aí, Senhor. Deixa eu falar assim, ó. O senhor está vendo as coisas aqui em casa, né? Dá para você dar um jeitinho, olha. Se eu fosse o senhor, eu fazia assim, eu tirava aqui. Não, você quer ensinar Deus. Você conhece gente assim ou não conhece? Conhece? Na sua casa você conhece alguém? Já viu alguém assim no espelho? Não? Já? Que quer ensinar Jesus a fazer as coisas? Senhor, não, eu acho que é melhor o senhor. Sabe que uma vez alguém foi falar isso com ele, e foi o próprio Simão? Um dia Jesus falou assim: ó, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, vão me matar. Simão chamou ele de canto e falou: vem cá, senhor, deixa eu falar, senhor, isso nunca vai acontecer. Para de falar isso, senhor, isso não vai acontecer com o senhor, não. Aí Jesus falou o que para ele? Alguém lembra? Arreda daqui, Satanás, para trás de mim, Satanás. Não, quando você ficar tentando ensinar a falar de Jesus, cuidado, hein? Cuidado, não estou dizendo que seja o Satanás, a Bíblia está dizendo, então, cuidado, porque eles gostam de querer ensinar Jesus, irmão. Tem gente que ela acha que. Se de alguém falou para mim, não, eu fui atender o irmão, ele falou: pastor, eu estou fazendo isso, isso. Eu falei: não, por quê? Ele falou: pastor, eu acho que tipo, eu estou dando uma ajuda para Jesus. Não é que Jesus precisa da sua ajuda para fazer milagre, irmão. Deixa ele falar, ouça, vai ouvindo, aprende, irmão. Deixa eu falar aqui, eu tenho pouco tempo, mas eu preciso falar. Eu levei uma pessoa um dia para a igreja e lá dizia que era tudo da prosperidade. Chegamos lá, ouvimos a palavra, isso há um bom tempo atrás, eu acho que, não sei se eu era pastor ou não, nem lembro mais, mas enfim. Aí a palavra foi sobre perdão, era para liberar perdão, a palavra era essa. E aí ela saiu da igreja triste, só chateada. Eu disse: esse que era culto de prosperidade, né? Que ia falar assim, da gente prosperar, ganhar dinheiro. Mas ela não entendeu que para ganhar dinheiro ela tinha que perdoar. Ela não conseguia entender que ela tinha que liberar o perdão para prosperar. E às vezes a gente fica tão ligado num problema, às vezes, que a gente não entende o que Jesus está falando. Então quando você vier à igreja, vem com o coração aberto. Jesus, o que o Senhor quer me ensinar? Porque, irmão, quando você vai para a escola, não é para aprender o que você quer, é para aprender o que você precisa aprender. Então quando você ouve Jesus, é para isso. Senhor, eu quero que o Senhor fale isso e isso comigo. Não é assim. Tem muita gente que vem aqui hoje, não é para ouvir, não. Nem sabia que eu ia estar aqui. Tem gente que só não levanta o pé embora porque está com vergonha. Esse pastorzinho aí que eu nem conheço, sem gravata, sem terno, sem nada, está falando. Eu queria ouvir o outro pastor, eu queria aprender. Não, quem é você? Fala para o seu irmão, se recolhe a sua insignificância, irmão. Irmão, todos nós precisamos dele. É ele que ensina todas as coisas. Não é a gente que diz o que eu quero aprender ou não. Aprenda, ouça. Quando acabou de falar, depois que ele ensinou tudo, ele disse: agora, Simão, eu vou resolver o teu problema. Volta ao mar alto e lança a rede para talvez pescar. Não é? Então, não é talvez? Quem sabe, se der certo. Pastor, eu faço o que Jesus manda, mas dá errado. Eu tenho que te dar uma informação. Não sei se eu posso, eu já fracassei, mas eu tenho que dar. Você não está fazendo, não.
Não, o que Jesus fala para fazer dá certo. Jesus não erra, Jesus não falha. Não, pastor, eu estou falando que Jesus mandou, mas está dando tudo errado. Não, você pode estar fazendo com sua cabeça, mandou. O que você acha que tem que fazer. Quando Jesus manda, a coisa acontece, irmão. Jesus ele não fala, ele não é. Se ele falou que é para acontecer assim, é para acontecer assim. Pastor, Jesus foi comigo que se eu fizesse isso, ele ia fazer aquilo. Eu fiz e ele não fez. Não foi Jesus. Foi qualquer outra coisa, foi um profeta na carne, foi um profeta endiabrado, às vezes, endiabrado, sei lá, alguma coisa. Mas não foi, tá bom? Agora, olha que interessante isso, vamos rapidinho. Irmãos, é sério, aquele negócio está com problema. Eu estou achando que ele está com problema. Meu Deus do céu, vamos lá. Versículo de número 5. E respondendo, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas que mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma pequena quantidade de peixes. Só para ver se vocês estão vendo isso. Uma grande quantidade de e peixes. rompia-se-lhes. Olha que interessante quando você ouve a palavra de Jesus. Porque Simão falou assim: eu trabalhei a noite toda, o Senhor não apanhou nada. Irmão, qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro com pescaria tem o que a ver? Se o Simão raciocina, ele vai falar: desculpa, senhor, mas de mar eu entendo. E hoje o mar não dá. Desculpa, o senhor entende de barco, se eu quiser ter um conselho aqui pro meu barco aqui, se eu puder fazer o melhor, eu até agradeço. Mas o mar hoje não está legal. Irmão, nunca raciocine quando Jesus falar. Jesus falou, mas para fazer, faz. Faz. Não fica, não, pastor, mas é que a noite passada. Tem gente que não avança porque fica preso no passado, irmão. Fica pensando nas derrotas do passado. Eu lembro do testemunho da irmã que casou. Ela falou que eu não queria casar mais não. Deus me livre, eu queria ficar livre. Ia deixar de viver a bênção que Deus deu para ela agora. Se ela ficasse presa no passado. Não quero mais sujar meu nome. Não quero mais. Não quero mais. Lembra ou não lembra? Presta atenção. Irmãos, obedeça. Não, pastor, mas sabe o que é? Eu já fiz errado. Irmão, quando Jesus está dizendo é diferente. Tá? Quando Jesus manda é outra coisa. Você pode ter feito a mesma coisa a vida toda, mas quando Jesus faz e você vai na direção dele, vai dar certo. O Senhor disse: Senhor, olha, eu estava até meio chateado, cansado, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Essa palavra foi boa. Aquela palavra trouxe o que no coração de Simão? Fé. Fé, mais do que esperança, fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Ele ouviu a palavra e veio a fé. E a fé é certeza. Por isso ele falou: eu vou lá. E ele foi e lançou. Lançou a rede quantas vezes para pescar? Uma? E quantos peixes? O 153 foi outro, mas tá bem, foi outra passar, mas lá já foi depois da ressurreição de Jesus. Aqui, irmão, uma grande quantidade. Quantas vezes ele lançou a rede à noite para pescar? Várias. Deve ter ficado cansado, estressado. Mas agora não, ele lançou uma só. Jesus falou: meu jugo é suave, meu fardo. Irmão, o maior trabalho que você tem que ter é para ouvir e aprender. Gasta mais tempo ouvindo e aprendendo do que fazendo. Você vai ganhar muito mais tempo. O problema nosso é que a gente ouve pouco e quer fazer muito. E aí a gente faz sem a direção dele. E aí a gente está se matando para trabalhar. Põe Eclesiastes 10:10 para mim. Se eu não estiver enganado, é isso. Se eu não estiver enganado, eu sigo para vocês. Eclesiastes 10:10. Deixa eu ver se é isso. É isso. Obrigado, Jesus. Se estiver embotado o ferro, então ele está dizendo: se o ferro estiver embotado, um machado estiver embotado, se você for cortar lenha, para traduzir mais fácil, estiver cego, você tem que pôr mais força. Mas se estiver afiadinho, só. Quem já tentou cortar carne com faca cega? Uma força dá. Até a língua sofre. E com a faca afiada? Aí ele explica o versículo. Ele diz: a sabedoria é excelente. As pessoas sofrem porque não tem sabedoria. Aí elas ficam se matando tentando essas coisas. Em vez de parar para adquirir a sabedoria, que a Bíblia diz em Provérbios 4:7 que é a coisa principal, se a pessoa parar, não, para ouvir, ouve mais. Quando você ouvir mesmo e aprender, Jesus vai falar assim: vai e faz. Você vai lá e vai falar: oxe, deu certo.
Aquilo que você está a vida toda se matando e nunca deu certo, quando Jesus falar, você vai e faz uma vez só. Puxa, lance a rede, encheu, não encheu. É tanto peixe que o barco quase vai a pique. Simão teve uma pescaria dessa quando na vida dele? Nunca. Se você parar para ouvir e aprender, que é o mais importante, você aprender, você vai ter coisa na sua vida que você nunca teve, irmão. Ele diz, a palavra diz que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo. Aí as pessoas param aqui. O versículo continua dizendo: segundo o poder que em nós opera. O poder da sabedoria, da fé, da graça. O problema é que a gente às vezes não lê o versículo todo e a gente fala: não, Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso. Segundo o poder que opera. Se não tem poder, não acontece nada. O poder do conhecimento, o poder da fé, o poder do Espírito Santo. Teu irmão, busca aprender. Quando você aprender, você vai ver que é tudo mais fácil. A vida não é difícil, irmão. É difícil para quem não sabe viver. É difícil para quem não sabe fazer as coisas. Eu sou técnico em informática também, então eu conheço um pouco o computador. Às vezes tem gente, um dia a pessoa fala: pastor, pelo amor de Deus, meu computador aconteceu isso. Aí eu fui lá, apertei um botãozinho aqui, mandei aqui, está resolvido. Nossa, pastor, como o senhor fez isso? Porque eu sei, eu aprendi a fazer aquilo ali, tá? Quem não sabe fica desesperado. O nosso desespero é por não saber fazer as coisas. É por isso que a gente fica desesperado. Aquilo que a gente sabe fazer, a gente fica tranquilo. No seu ramo de trabalho, na sua profissão, é tranquilo, tá? O senhor toca bateria ou não? Não toca, mais ou menos. Se eu pegar quem não toca bateria? Eu falo assim: vem aqui tocar. Ó, chamaram até a Virgem Maria aqui, alguém falou. É a Virgem Maria. Apelaram até pra mãe. Você vê, cada ficou assustado, né? Misericórdia. Porque não sabe. Quem sabe falou: opa, pastor, é agora, dá aqui as baquetas aqui que eu vou tocar. Irmão, a gente sofre, a gente não sabe fazer as coisas. Então, quem não sabe fazer tem que parar para aprender. Aprenda, irmão, não seja cabeçudinho, não. A gente aprendeu na escola, irmão, que errar é humano, persistir no erro. Eu falei isso aqui quinta-feira. Você está fazendo, está dando errado, é porque você não está fazendo do jeito certo. Se o machado estiver embotado, tem que pôr mais força. Aí você fica se matando, fica lutando. Vai conseguir? Pode até ser, irmão. Mas quando chegar no final, você já está cansado e não consegue nem desfrutar de nada. Tem gente que até está conseguindo um sucesso na vida, mas está pagando um preço tão alto que quando chega a bênção, não tem nem força para desfrutar. Às vezes já está doente, já está todo arrebentado. Pare e aprenda, irmão. Simão parou, ouviu Jesus falou: lança. Ele foi lá e lançou. Quando ele lança, a rede vem cheia de muito peixe. Vamos lá, vamos terminar. Como que para o relógio ali? Para mesmo um pouquinho para mim, por favor. Lucas 5, versículo 6, 7. Lucas 5, 7. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram de maneira tal. Amém. Irmão, Simão está com o barco dele cheio, quase caindo, afogando lá, afundando. Mas ele chama os companheiros. Aí o detalhe agora, presta atenção nisso. Jesus entrou no barco de quem? Simão. Ele falou com quem para ir pescar? Simão. E quem está podendo as bênçãos? Só Simão? Os companheiros. Tiago e João, os filhos de Zebedeu que estão lá junto com ele. Irmão, aprenda isso. Anda com gente que ouve Jesus, você vai ser abençoado também. Anda perto de gente que ouve Jesus, que aprende com Jesus, e aí você vai ver o quanto você vai ser abençoado. A Bíblia fala isso: anda com sábios e você se tornará sábio. Tá? Tem gente que quer ser abençoado, mas anda perto de gente amaldiçoada. Não dá certo, irmão. Lembra Jonas na rebeldia, quando entrou no barco lá? Os homens perderam muita coisa por causa de quem? De Jonas. Fala para você, não anda com gente errada, não, irmão. Pastor, mas a gente tem que estar perto dele? Sim, para abençoar ele, sim. Para dar um bom testemunho, para mostrar a glória de Deus para ele. Mas não para ser nossos companheiros. Companheiro é um caminho junto, anda junto. Anda com gente abençoada que você vai ser abençoado. Lembra quando Abraão sai da terra dele? Ele leva alguém junto com ele. Quem? Ló. Foi abençoado Ló? Foi, porque estava junto com ele. Depois saiu de perto e foi lá para Sodoma e desgraçou tudo. Irmão, anda perto de gente abençoada, que você também é abençoado por tabela.
tá? Não é ficar na aba das pessoas, não, tá bom? E você vai andar junto com elas até para você aprender junto com elas. E você vai ser abençoado junto com elas. Então, seleciona as suas companhias, tá bom, irmão? Valorize as pessoas que estão ao seu lado e ande com gente abençoada, que você também será abençoado. Agora, para terminar, eu falei que ia terminar antes da meia-noite. Vamos lá. Versículo de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguir. Eu preciso terminar. Eu volto aqui outro dia para completar. Irmão, vamos lá, eu termino aqui. Simão, quando vê aquilo, ele se sente um pecador. Ele fica mal. Ele fala: Senhor, ausenta-te de mim. Eu sou um pecador, mas não sou digno de que o Senhor fique perto de mim. Aquele milagre, irmão, mexeu com ele. Mas sabe o que é interessante? Porque o Simão, ele não só recebeu o milagre, mas ele estava ouvindo Jesus. Ele ficou um tempo perto de Jesus. E ele sentiu a santidade de Jesus. E aqui, quando o milagre só vem confirmar a santidade que já existe nele. E aí eu aprendo uma coisa: quando ele recebe milagre, não é Deus dizendo assim: olha, Simão, continue vivendo a vida do teu jeito que eu estou aprovando. Deus está dizendo: eu estou fazendo um grande milagre na tua vida para mostrar quem eu sou. E a partir de hoje você começa a caminhar comigo e eu te transformo de dia em dia. Tem muita gente que acha que o milagre é aprovação de conduta. Não, Deus está me abençoando, pastor. No pecado, no adultério, na fornicação, na prostituição. Não, Deus está me abençoando, porque Deus está me aprovando. Não está. Ele está mostrando a misericórdia dele. Ele está mostrando para você: ó, eu sou o teu Deus, eu posso cuidar de você. Deixa tudo e vem comigo, que eu quero mudar a sua história. Irmão, Deus não nos abençoa para a gente ficar preso nas bênçãos, tá? Aprenda isso. Está escrito em Salmo 62:10. Se as vossas, põe lá para confirmar que eu estou falando, 62:10, por favor. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Para terminar: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas. Irmão, Deus vai te dar, mas não põe no coração, tá? Tem gente que Deus não pode dar porque ela põe no coração. Deus multiplicou. Quando Jesus fala assim: Simão, fica tranquilo, a partir de hoje eu te faço um pescador de homens. Vem caminhar comigo. Falei bastante isso aqui quinta-feira, irmão. É caminhando com ele que você vai ser transformado, tá? É junto com ele. Não pense: eu não sou digno, pastor, eu sou pecador. Ele sabe. Ele sabe. Você acha que quando Simão fala: eu sou pecador, Jesus fica: sério? Errei o barco. Era para entrar no outro. Você acha? Fala para você: acha que Jesus entrou errado na sua vida, irmão? Você acha que Jesus se enganou? Você acha que Jesus não sabia que você era assim? Pastor, eu não sou digno. Não é mesmo. Mas Ele te ama e Ele quer te abençoar. Irmão, e Ele vai abençoar, tá? Mas não ponha o coração. Não se apegue nas coisas, porque se você não se apegar, Ele te dá mais ainda, tá? O jovem rico lá que negou Jesus, não quis seguir Ele, é porque o coração estava nas coisas. Então não ponha. Deus está te abençoando, glória a Deus, esse outro. Mas abra mão. Mas sabe que eu vou terminar, prometo, eu preciso terminar. Por que ele larga tudo para seguir Jesus? Está dizendo que eles deixaram tudo, né? Não só ele, eles, os três, né? Lá, Simão, João e Tiago. Por que eles deixaram tudo para seguir Jesus? Eles confiaram em Jesus, abençoou por aqui. O que mais? O que você acha? O que fez eles largarem tudo? Amor. O que mais? Irmão, como eles conheceram, quando você começar a ficar perto de Jesus de verdade e começar a ouvir Ele, irmão, você vai começar a ter que Ele é a coisa mais importante, o ser mais importante da tua vida. E você deixa, irmão. Jesus não precisa falar 10 vezes. Sabe, meus pastores, amigos aqui, eu tenho aprendido isso ultimamente. Tem gente, vocês devem ter, não sei se é só numa igreja, tem ovelha assim, que às vezes fala 10 vezes a mesma coisa e não muda. Só continua fazendo a mesma coisa, né? E você fala, porque ela ainda não teve essa comunhão com Jesus. Quando tem, irmão, ninguém precisa mandar. Você abre mão, porque você entende que Ele é o ser mais importante da sua vida. Pega esses jovens que às vezes se apaixonam por alguém no mundo e ela deixa a igreja para ir para o mundo.
Às vezes ninguém precisa mandar ela ir para o mundo. É que ela se apaixonou. Ela ficou apaixonada lá pelo tranqueira, como fala da coisa. É o amor da minha vida. E ela larga. Ela larga a família, larga a igreja, ela larga o ministério, ela larga tudo, porque o coração ficou apaixonado. Não vamos se apaixonar por Jesus de verdade, amar Ele de verdade. Você abre mão do que for, irmão, sabe? Você não faz questão de mais nada. O apóstolo Paulo diz: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É igual o Jó, né? Deus deu, Deus tirou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero é Jesus, eu quero andar com Ele. Então, irmão, eu não vim aqui dizer você tem que deixar tudo. Eu não vim aqui dizer anda com Jesus que você vai deixar tudo. Jesus falou assim: ó, se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês precisam saber que vocês vão aborrecer pai, mãe, filho, filha, até a vida de vocês. Porque vocês vão ficar tão apaixonados por mim, que vocês não vão mais querer nem às vezes ficar perto da família para ficar junto comigo. Não é ficar de religião, não, igreja. É Ele, Jesus Cristo. Irmão, aquilo que é importante, você se dedica. Você às vezes abre mão da família, abre mão de um passeio por causa do trabalho. Porque o trabalho é importante, é necessário trabalhar, é necessário ganhar dinheiro. E às vezes você deixa ou não deixa de passear por causa do trabalho. Deixa às vezes ficar com a família por causa do trabalho. Deixa de vir à igreja às vezes por causa do trabalho. Porque o trabalho é importante. Quando Jesus se tornar realmente o ser mais importante, você deixa sem ninguém mandar. É uma coisa que vem de dentro. Ouvir Jesus só. Não, sabe o que é legal? Jesus mandou Pedro deixar tudo aonde? Qual o versículo que Jesus mandou ele deixar tudo? Acha aí para mim. Gente, o horário está... Esse relógio. Vou mais entregar aqui não, que esse relógio está com problema. Ainda tem a ceia, né, meu pastor? Eu vou passar o microfone, eu prometo. Eu sou fominho. Quando eu pego o microfone, eu sou bem fominho. Qual versículo está escrito que Jesus mandou ele largar tudo aí? Tem nome? A Bíblia dele é igual a vocês? Está escrito não, Jesus mandou ele deixar tudo? Jesus não mandou. Jesus só falou: olha, a partir de hoje eu te faço. Eles entenderam. Eles entenderam. Irmão, tem coisas que o amor fala. Sabe? Se você que é casado há um bom tempo, você sabe, só no olhar você já sabe o que a pessoa está querendo dizer. Às vezes só no sorriso da pessoa você já sabe. Às vezes as pessoas chamam de telepatia, mas não, é Cristo, é telepatia. Eu já percebi que a pessoa estava. Quando você começa, não, só de você ficar perto de Jesus, você vai ficar apaixonado por ele. E assim ele não precisa mandar, você vai atrás dele de graça. Você vai. Ah, mas quem mandou? Lembra o Gadareno, irmão? E eu vou terminar. Lembra o Gadareno? Jesus libertou de uma legião de demônios. Depois ele queria ir para onde? Seguir Jesus. Jesus falou: não, meu filho, volta lá, anuncia para os seus o que Deus fez na tua vida. Lembra o Bartimeu, cego, mendigo? Jesus cura ele. A Bíblia diz que depois que ele enxerga, o que acontece? Alguém lembra? Seguiu a Jesus pelo caminho. Irmão, todo mundo que entende quem é Jesus quer estar atrás dele, irmão. Não consegue mais viver sem ele. Então, a pessoa que você está vendo que está seguindo outras coisas, não julga ela, não condena. Ajuda ela a conhecer Jesus. Ajuda ela a conhecer o Jesus que você conhece, que você é apaixonado. Apresenta a ele não o Jesus de julgamento, não o Jesus que está condenando ela, mas o Jesus que quer amá-la e quer salvá-la. Porque, irmão, por medo a pessoa fica um tempo, mas não fica para sempre. Por amor elas ficam. Quando a pessoa ela ama de verdade, ela conhece, ela fica junto para sempre. Então aprenda isso, ande com ele. Simão ficou algumas horinhas ali, só ouvindo ele falar. E foi ouvindo. A hora que foi, eu largo, irmão, ele largou a maior pescaria da vida dele. Você acha? Ele poderia dizer assim: Jesus, ó, daqui um mês eu vou atrás do senhor, eu vou só vender esses peixes aqui, fazer minha garantia aqui, minha poupança, e depois eu vou junto. Não, largou tudo. Aqui eu termino, irmão. Ouça Jesus, senta do lado dele e vai ouvindo, vai aprendendo. Tá? Não se preocupe em fazer, não seja Marta querendo. Ouça, aprenda. Você vai perceber, quanto mais perto dele, mais apaixonado você fica. Daqui a pouco, naturalmente, você está largando. Tudo que não é dele, você está largando. Falamos aqui, Paulo diz, está escrito, Filipenses 3, Efésios 3, eu vou terminar, eu juro que eu vou terminar. Eu juro. Efésios 3, Filipenses 3, não sei, deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Eu li isso aqui, eu acho que eu li aqui. Efésios 3, não. Filipenses 3, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui para você. Eu acho que eu li lá na outra igreja, não sei se isso aqui. É que eu perco quase todo dia, mas às vezes eu já nem lembro mais. É aqui, é Filipenses 3. Filipenses 3, deixa eu ver aqui para ganhar tempo. Versículo de número 7. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era ganho,
E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Pelo quê? Pela experiência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Considero o quê? Esterco. Escória ou esterco? O que é esterco? Irmão, Paulo está dizendo: eu perdi tudo pela excelência do conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo é tão bom que eu perdi tudo isso e eu considero esterco, sabe? Não tem desejo mais nenhum por isso. Que, irmão, a Bíblia diz que é incomparável estar com Ele. Estar com Ele é a coisa mais linda. Então, eu não vim aqui julgar ninguém, eu vim aqui te ajudar. Se você ainda tem muito prazer pelas coisas mundanas, é porque a sua comunhão com Ele não está boa. Se você tiver comunhão com Ele, você perde o prazer por essas coisas. Você olha, você sente nojo. Quem já sente vontade de comer esterco? Com ketchup, assim? Você nunca olhou assim com o esterco da rua do cavalo, assim, nossa, deu até água na boca. Mano, quando você pisa no esterco, você já se sente mal. Só de sujar o seu sapato, não precisa nem tocar em você. Sujou o seu sapato, você já quer lavar na hora. Então, irmão, se você estiver apaixonado por ele, você vai sentir nojo dessas coisas aí fora. Ninguém vai precisar falar para você: olha, você não pode fazer isso. Você sente nojo. Olha, não é religião, irmão. Você quer ver o doido? E alguém falando: não faço porque minha religião proíbe. Que religião? Que não é Jesus, é muito além da religião. Eu não faço isso porque eu não sinto mais prazer. Eu não sinto porque isso não me satisfaz mais. Eu estou num plano maior, eu estou com Jesus. Anda com ele, irmão. Você vai abrir mão de tudo que tiver que abrir para a honra e glória do Senhor. Amém? Aplaude a ele, queridos.